Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudiantes da Palavra de Deus, alabança, glória a Deus, aleluia. Pastor Ilmar Sater César, falamos aqui da ADEF Caldas da Rainha, pelo Ministério Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Centro de Educação, Centro de Excelência na Educação Cristã, que é a nossa unidade de ensino aqui da ADEF, e pelo Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Bereshit, mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Meus queridos, estamos ministrando as aulas de Malaquias. Na aula passada, nós falamos sobre a primeira personagem do livro que apareceu aqui, que é Israel, mostrando que essa é uma luta constante do espírito contra a carne para sermos dizimistas fiéis. Hoje nós vamos estudar o nome que é o outro nome de Israel, que é Jacó. Jacó teve o nome de Jacó até os seus 91 anos de idade. Chamava Jacó. Ele saiu para a terra de Padã Aram com 77 anos, lá ficou 20, 97, não é isso? 91 ele cumpriu os 14 anos pelas duas mulheres. Com 97 anos ele foi transformado o nome dele. Na volta, na viagem de volta, depois de encontrar com Labão no Gileade, ele passa pelo Val do Jaboque, onde encontra com Deus. E ali ele recebe o nome. Não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque lutaste com Deus e os homens prevaleceste. Então, na aula passada nós falamos de Israel, mostrando que Israel era o Jacó depois de 97 anos. Então, Jacó foi muito mais Jacó, porque ele viveu 97 anos como Jacó, e se viveu até 147 anos, viveu só mais o quê? 60, né? 97, 107, 117, 127, 37, 147, mais 50. Mais 50 anos só ele viveu como Israel. E vamos falar hoje então de Jacó. Por que esse nome Jacó veio aparecer aqui em Malaquias? Desculpe. Então aparece aqui, em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Depois aparece novamente, todavia amei Jacó. Duas vezes no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Depois, no capítulo 2, versículo 12, vem Jacó de novo. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. Então, tá aí. Aparece 3 vezes o nome aqui de Yaakov. Já vimos na aula passada que Yaakov vem de calcanhar, porque a cave é calcanhar. Então, Yaakov, que segura no calcanhar, nasceu segurando o calcanhar do Esaú. Jacó na Bíblia aparece 374 vezes, 349 no Velho Testamento, 25 no Novo Testamento. E aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, nos três evangelhos. João menciona Jacó, em Atos dos Apóstolos, depois em Romanos e em Hebreus. Então é muita coisa interessante falar sobre Jacó. Por que ele está aqui? Porque ele fala de lutar, Jacó segurou no calcanhar, ele é um lutador. Aqui o nome é porque muito se tem falado sobre Jacó como enganador. Mas eu não vejo, salvo melhor juízo, eu não vejo na Bíblia essa peja que dão para ele de enganador. Eu comprei alguma coisa de alguém, eu sou enganador? Ele negociou a primogenitura do irmão. O irmão vendeu porque quis, ninguém forçou nada. Então ele não é enganador, ele fez um negócio, ele é negociador. Depois a mãe dele manda ele fazer um engano. A mãe dele mandou ele enganar. Ele não foi enganador? A mãe dele é que foi enganador. Ele foi o quê? Um artista. Ele executou um plano da mãe, que não foi dele o plano de tomar. A primogenitura já era dele, já tinha negociado ela, já pertencia a ele. Bastava receber agora a bênção. A mãe dele facilitou uma maneira para receber a bênção. E aí, inclusive, ele disse assim, mamãe, mas eu serei tido como zombador aos olhos do meu pai, se descobrir que sou eu? Gênesis 27, 12. Isso pode trazer maldição. 27, 12, a mãe dele falou assim, cai sobre mim a maldição. E caiu mesmo. A maldição caiu, porque Deus não perdoa o errado, não. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Vai pagar. Você veja que Rebeca não tem a morte de Rebeca, tem a morte de Sara. Né? Tem a morte de Raquel. Também não tem morte de Lia, porque Lia também fez o quê? Executou um plano do pai dela. Labão que inventou aquela conversa de colocar Lia no lugar de Raquel. E ela acabou também pagando por isso. Não tem morte de Lia. Não se fala de nada. Raquel menciona a morte. Menciona a morte de Sara.
Mas a morte de Rebeca ninguém nem sabe, não se falou nada. Deve ter caído sobre ela. E também não se sabe quanto viveu. Sara viveu 127 anos. Rebeca não se tem notícia. Então Isaac diz: veio seu irmão astuciosamente, mirmá. A palavra usada é mirmá, não veio enganosamente. Usou de astúcia. Astúcia não é engano. Astúcia é capacidade, é sagacidade. Quem foi o zombador, quem foi a mentora de tudo, foi Rebeca. Ele foi artista. Primeiro, ele foi negociador, negociou com o irmão dele, adquiriu. E segundo, ele foi um artista encenando aquilo ali, né? E a palavra mirmá quer dizer isso, astúcia. Jacó no Velho Testamento aparece em quase todo canto, né? Aparece em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Samuel, Reis, Crônicas, Salmos, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Oséias, Amós, Obadias, Miqueias, Naum e até no Malaquias, né? Então, é preciso entender bem por que Jacó está aqui no Malaquias. Porque tudo em Malaquias tem a ver com dízimo e oferta. Mas Jacó, os irmãos sabem muito bem do episódio da vida dele, que ele, quando tinha mais ou menos 77 anos, ele foi enviado para Padã Arã. E ele, naquela primeira noite que ele dormiu ali num lugar chamado Luz, não é, a gente pensa que é luz essa daqui, né? Luz elétrica. É L-U-Z, mas aquilo ali é L-U-Z-T-S-A-D. É Lutz. Lutz quer dizer um lugar, um campo de amendoeira. Não tem nada a ver com luz elétrica nem iluminação. Ele chegou naquele lugar chamado Lutz, no campo de amendoeira, deitou ali, pôs uma pedra como travesseiro e pareceu uma visão de uma escada. E aquela escada subia e descia anjo. Que 2/3 dos anjos ficaram com Yahvé, né? 1/3 está no céu, 1/3 está na terra. Os daqui sobe e desce. Mas eles estão aqui, então sobe e desce, quer dizer, estão sediados aqui. Então, ele ali recebeu aquilo ali, e no final, depois que recebeu a bênção de Yahvé, ele diz assim: se o Senhor me der comida, me der roupa e tal, eu te darei o dízimo de tudo. Então, Jacó é uma das personagens bíblicas, junto com Abraão, do Velho Testamento, que claramente se prontificaram a entregar o dízimo. E Jacó acabou entregando o dízimo. Ele prometeu, e depois, quando ele dá o presente, que é o presente, palavra minhá, oferta ali, aquilo ali era o dízimo dele. Aqueles animais que ele deu, 20 cabras e um bode, tanto isso, tanto que as caravanas todinha, é exatamente 10% do que tinha. Ele era muito rico. Então, Jacó está aqui para mostrar que ele é dizimista. E o livro de Malaquias, eu já disse e repito, 876 palavras, 3.450 letras, 225.345 é a gemátria, a soma das letrinhas uma por uma, conforme a gemátria bíblica, 55 versículos, tudo tem a ver com dízimo e oferta, tudo aqui em Malaquias é dízimo e oferta, e nós estamos gravando essas aulas para mostrar isso, para mostrar que é muito mais do que se possa pensar e do que foi dito. Temos que estudar nesse ponto de vista. Tudo tem a ver com gasofilácio, tudo tem a ver com salva, tem a ver com dízimo, tem a ver com oferta. Então o nome Jacó está aqui por isso. Porque Jacó, vocês sabem do episódio que ele fez essa promessa ao Senhor Deus. Darei todas as coisas se o Senhor me abençoar. Então vamos checar esse texto lá no livro de Gênesis, né? Quando ele está indo embora. E vendeu aqui, vamos ver. Capítulo 25, Jacó, parará, capítulo 25, ele vende, e Esaú faz essa venda para ele, pelas lentilhas, né? Então vai começar a viagem dele agora, a partir do capítulo de Gênesis 27, a fuga de Jacó no Gênesis 28, e ele vai então, a visão da escada, e olha o que está escrito aqui: despertado Jacó dos sonhos, que tão sabia que esse lugar era tão temível, né? Yaré, isso é a casa de Deus, é a porta dos céus, né? E aí ele diz aqui: fez um voto, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que ele disse será a coluna. E de tudo quanto me conceder, te darei o dízimo. Então, Jacó aqui, no caso, tem a ver com esse dízimo que está em Gênesis capítulo 28, versículo de número 22. Né? Então é isso aí, fica na paz, tchau, tchau.